nome é Elizabeth, conhecida carinhosamente por Betinha. Eu sou Daci, a antepenúltima de 18 filhos, irmã de Beta. Beta é a penúltima. Quando ela nasceu, eu tinha 5 anos de idade. E foi uma alegria muito grande para a nossa vida. Tenho 58 anos de idade, sou casada há 42 anos com Vicente. Meu nome é Vicente Paulo da Silva, tenho 64 anos de idade e sou casado com Beth Elizabeth Gomes da Silva. Deus para mim era o porto seguro para as pessoas fracas, porque eu me sentia fraca, porque eu não o conhecia. Mesmo passando por tudo que passei, eu nunca murmurei. Algo me dizia que um dia eu ia vencer, mas tinha momentos na vida que, para mim, a vida não tinha sentido. Porém, todas as vezes que eu clamava a Ele, Ele jamais deixou de me ajudar. E eu também jamais deixei de agradecer a Ele. Aos 2 anos e meio, quase 3 anos, não lembro certo, ela teve um acidente muito grande. Uma motocicleta atropelou ela no meio-fio de frente da nossa casa. Ela fraturou a bacia, bateu forte a cabeça e isso foi uma tristeza muito grande para os meus pais. E devido à gravidade, as pessoas me deram como morta. Mas graças a Deus, Deus tinha planos na vida dela e ela se restabeleceu e continua tudo bem. Aos 3 anos de idade, ao acordar, procurei meu pai dentro de casa e não mais encontrei. Meus pais estavam separados. Início de uma vida dolorosa. Essa atitude deles me fez triste por longos e longos anos. Eu vi meu lar se desfazendo dia após dia. Menor tinha eu, de 7 anos, mais ou menos. Depois ela e depois outra irmãzinha menor. A separação deles foi muito triste para nós, principalmente nós que éramos criança. E meu pai tomou nós, da nossa mãe, e quem nos criou foi nossos irmãos. Tinha os irmãos da primeira família do meu pai. Meu pai era viúvo quando casou com a minha mãe. E eu fui para a casa do meu irmão legítimo, do meu pai e minha mãe, no caso. E fomos criados longe deles. Eu fui para a casa de um irmão meu mais velho. Sem a presença dos meus pais, meus irmãos, eu não entendia, não conseguia entender tanto sofrimento. Não sabia o motivo de não mais ter minha família reunida nos momentos de alimentação, no momento de dormir. Procurava meus pais para me abençoar e não os encontrava. Perguntas infantis, aqueles que me rodeavam não encontravam resposta para entender. Atravessei o deserto do medo, da perda, da incerteza, da dor, da angústia e do julgamento implacável de uma sociedade discriminadora e ilusória. Já na casa de meu irmão, na cidade de Campina Grande, onde eu conheci o Evangelho, estudava e frequentava a igreja, era a rotina da minha vida, até os 8 anos de idade. Quando retornei à casa da minha mãe, que já não era mais a mesma. E Elizabeth, Betinha, Beta, como é chamada, então ela veio para nossa casa de volta, depois de, não lembro corretamente a idade certa, mas eu acho que era em torno de 7 anos. Ela voltou para a casa da minha mãe, e a minha mãe continuou nos cuidando.
Depois de um tempo, a minha mãe a gente sofreu muito, minha mãe era alcoólatra e infelizmente nós crescemos num mar de sofrimento. Eu casei aos 17 anos, ela ficou em casa ainda, cuidando da minha mãe e sofrendo as decepções e sofrendo vergonha. Foi muito triste. Seu comportamento muito me entristecia. Sentia na pele o preconceito dos vizinhos, das pessoas que me rodeavam, dos amigos. Eu sentia necessidade de carinho, de amor, de compreensão, diálogos. Posso dizer que sofri um pouco a dor que afligiu Jó. Entendo muito bem a revelação que ele fez para Deus, quando disse: porque aquilo que me temia me sobreveio e o que receava me aconteceu. Aos 16 anos de idade, quando em meio a um profundo sofrimento, não sentia prazer, nem alegria, nem mesmo vontade de viver, a vida para mim não tinha sentido algum. Me sentia inferior a tudo e a todos. Esquecida e irritada pelas atitudes da minha mãe, o meu comportamento se traduzia em choro. Uma dor me sufocava. Não saía de casa. Mesmo chorando e me lamentando, de nada mudaria. Pelo contrário, eu estava adoecendo e envelhecendo precocemente. Não conseguia enxergar a beleza da vida. Queria sobreviver. Queria sair dali, queria fugir daquele sofrimento que me angustiava dia a dia. Resolvi então, quando em uma festinha de aniversário, fugir com Vicente, 16 anos de idade. Vicente era meu vizinho e essa festinha era da noiva do irmão dele. Ele tinha 22 anos. Fugimos para a casa de um tio dele, o qual não se encontrava em casa. E a esposa dele nos recebeu muito bem, conhecida por Zefinha. Ela me acolheu como uma filha em sua casa. 4 meses depois, me casei. Quando então descobri que meu marido era boêmio, até então não sabia. Passava noites e noites na boemia e diante de mais um obstáculo em minha vida, eu sofria calada. Com a minha boemia, com a vida desregrada, passando noite em boates, bebendo, muitas vezes saía de casa de manhã, após o café, e só chegava no outro dia. Muitas vezes acompanhado de amigos e mulheres, não dava o devido valor que o homem deve dar a uma esposa honesta, que vive para os filhos e para o marido. Minha família não sabia, a família dele não sabia. E nós ficamos muito tempo sem contato. Foram em torno de 13, 14 anos que a gente não tinha contato. E depois eu comecei a me inteirar, vim ver meu pai, visitar minha mãe, vim de férias várias vezes para a casa dela. Aparentemente era um casal unido. Então, mesmo sofrendo, resolvi viver respeitando meu marido. Meu caráter não me deixava pensar o contrário. E em meio às lutas, agradeci a Deus a oportunidade que Ele me deu em realizar um dos maiores sonhos da minha vida, que era construir o meu lar. Aos 16 anos de idade e 3 meses, recebi a melhor notícia da minha vida. Senti pela primeira vez uma felicidade inigualável que eu nunca tinha sentido antes. Eu estava grávida. Pensando comigo mesmo da existência de um ser só meu. Aquele ser iria dividir comigo as alegrias que sentia dali para frente.
iria ser a companhia de todas as horas. Ninguém iria nos separar. Fiquei tão feliz que saí dizendo aos amigos, aos vizinhos e até mesmo àqueles que não me conheciam. Eu queria que o mundo soubesse que eu iria ser mãe. Iria realizar o meu sonho. No dia que completei 18 anos, eu fui para a maternidade. Dar à luz ao meu filho. Na maternidade já cheguei com fortes dores, sofri 12 horas e 45 minutos, sem que fosse providenciado o parto cesáreo. Meu filho nasceu de parto fórceps. Sequer foi assistido. Senti a necessidade de ser colocado na incubadora quando ele nasceu, mas não tinha vaga. E meu filho ainda passou 3 dias na maternidade. E a equipe médica disse que ele não iria sobreviver. Quando Wagner tinha 3 anos de idade e em meio a uns exames médicos, foi diagnosticado que meu filho era portador de deficiência mental, ocasionado pela falta de oxigênio ocorrido durante o parto. Mas Deus sabe todas as coisas. Abaixo de Deus, meu filho é a razão do meu viver. Eu confesso que por tudo que sofria, algumas vezes me veio a vontade de tirar minha própria vida. Tentei suicídio ao tomar diversos medicamentos. Passei alguns dias em estado de coma. Tomei 42 Gardenal. E mesmo não entendendo naquele hospital, em meio à luta, Deus estava ali comigo. Ele me livrou do pior. Em meio a tanto sofrimento, eu olhava para meu filho e sentia como eu o amava, como ele era dependente de mim. Eu poderia até ir embora, porém o sofrimento dele com a minha ausência iria sacrificá-lo pelo resto da vida. Todas as pessoas que me conhecem sabem o amor que sinto pelo meu filho. E hoje esse amor foi estendido para meu netinho Mirosmar, que também faz parte no meu coração. Por vários anos eu sofri ataques epiléticos. Não mais suportava a vergonha do mal ocasionado. Muitas vezes me dava na rua, em casa. Certo dia eu estava em casa, quando me deram início às agonias dos ataques. Eu não suportei. À noite, quando eu me deitei, as agonias se intensificaram e eu fui até a gaveta da escrivaninha do meu marido, tirei o revólver, observei que tinha 5 balas, eu me lembro como se fosse hoje. E eu fui para a sala para atirar no meu ouvido. Mas confesso que a arma chegou a pesar 10 vezes o peso normal. Eu não tive condições de segurar a arma. Retornei ao meu quarto, coloquei o revólver na escrivaninha, chorei muito e fui dormir. E sonhei que estava com meus filhos no terraço lá de casa, era dia, e de repente tornava noite. Olhei para o céu e uma janela se abriu, os raios solares reluzentes, e ali aparecia um homem que eu não chegava a ver o seu rosto, e desceu até onde eu estava. E eu corri para a rua, me ajoelhei aos seus pés e disse: eu sou doente. Ele disse: você não é doente. E pegava uma velinha da finura de um cabelo e me dava para mim acender aquela vela. E disse que quando eu acendesse aquela vela, eu estaria curada. E eu disse: Jesus, fique comigo. Ele disse: não posso, que meu pai me chama. Eu digo: sim, eu venho buscar os seus. Ele disse: não, é muito cedo. E ali, amados, eu me acordei. Fazem exatamente 36 anos que isso ocorreu. Nunca mais eu tive nenhum ataque.
Inclusive eu estava com toda a documentação para me aposentar. E no próximo exame o médico disse: eu não posso me aposentar porque você não tem nada. E eu fui curada. Um milagre que Deus fez na minha vida. Certo dia descobri que estava sendo traída dentro do meu próprio lar. Perdi totalmente a vontade de viver. Confesso que fui egoísta, não vendo a necessidade do meu filho. Estava decidida a tirar minha vida, desta vez saltando do 18º andar do prédio do INSS, nesta capital. Descendo as escadarias da minha casa, ao chegar no último degrau, faltou força nas minhas pernas. Sentei e comecei a chorar. E clamei: Senhor, e Ele me respondeu: eis-me aqui. Deus estava ali comigo. Jamais Ele me deixou. Para fugir de tudo e de todos, e juntamente com meu esposo, eu e meu filho fomos para a cidade de Campina Grande, para a casa de um irmão meu. Eu sentia ódio, desamor, revolta, abandono, solidão, deserto. Eis que chega meu irmão Natanael, qual era pastor da Assembleia de Deus naquela cidade, e me chamou para ir para a igreja. Não sabia de nada, mas com certeza Deus usou ele. E eu aceitei ir para a igreja Assembleia de Deus. Cheguei na porta da igreja, meu coração recheado de sentimentos negativos. Disse para meu marido: eu não quero aceitar Jesus. E ele disse: está certo. E sentamos lá no último degrau. Eu não queria que ninguém me visse ali, mas Deus estava me vendo. Mais de 800 pessoas tinha naquela igreja. E o convidado naquela manhã de domingo foi o pastor Estevão Fernandes. E na sua pregação, ele contou toda a minha vida. Ele não sabia que eu estava ali, não sabia do meu problema, não sabia o que eu estava sentindo, mas Deus sabia e usou ele. E durante todo o culto eu chorei, eu e meu marido choramos. Tudo isso acontecia porque eu não tinha conhecimento do que era amor, do que era verdade. Mas hoje eu conheço o verdadeiro amor e tenho consciência que tudo só pode acontecer na vida de um casal de bom se ambos renunciar em favor do outro. E foi conhecendo a palavra que se encontra em João 8,32, que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, que eu comecei a sentir o verdadeiro amor pela minha família. Eu posso dizer que deixei de frequentar esses lugares onde eu vivia na boemia, os piores lugares, com as piores pessoas. Não que eu quero dizer que essas pessoas não são merecedoras do meu amor, do meu carinho. Pelo contrário, eu sinto dó dessas pessoas que ainda estão na sarjeta quando eu passei por ela. E quando eu saí daquele tempo, eu olhei para cima e disse: Senhor, eu vi que realmente hoje Tu jamais me abandonaste. E a partir de hoje eu não quero viver um minuto sequer, se não for para Te servir. No ano de 1996, eu descobri alguns nódulos de mama, os quais, no passado de 10 anos, foram aumentando de tamanho. E quando, em uma visita à doutora Valéria, ela me aconselhou retirar aqueles nódulos. Eram 5 em cada mama. E dias depois, marcamos a cirurgia. Foram retirados os nódulos e quando do resultado do exame, 9 nódulos daqueles eram bons e um era pré-canceroso. Ela teve muito doente, porque a Elizabeth foi uma menina muito doente. Ela foi uma pessoa muito doente. Confesso que eu passei dias de angústia, mas quando vinha a tristeza eu lembrava que existia um Deus, o meu Deus, que podia todas as coisas.
E eu disse para a doutora Valéria: doutora, eu sirvo a um Deus fiel. 6 meses depois, nasceu um nódulo em cima daquela lesão. Novamente, ela retirou. E em cima daquela lesão tinha só uma inflamação. 6 meses depois do próximo exame, minhas mamas não tinham mais nada. Após 1 ano da cirurgia de mama, quando em exame de rotina descobri que era portadora de câncer de tireoide, o doutor Ari Serrano fez os exames e confirmou. Novamente estava ali com outra enfermidade grave. Mas no momento em que fui informada desse mal, usando da minha fé, eu disse para o doutor Ari: doutor, eu sirvo a um Deus fiel e Ele vai fazer um milagre, mais um milagre na minha vida. Depois de retirar da tireoide, me submeti ao tratamento de iodoterapia e após todos os exames, o doutor Ari Serrano olhava para o resultado do exame, olhava para mim, ele disse: seu Deus é fiel, você está curado. Após esse procedimento, minha voz ficou completamente diferente. Eu estava gravando o meu 3º CD, quando a minha fonoaudióloga disse que eu não tinha mais condições de continuar na gravação. E à noite, pela madrugada, eu conversando com Deus, e Ele me respondeu que não tinha me chamado para perecer, que Ele não era homem que minta, nem filho do homem que se arrependa, e que eu iria continuar. Foi quando eu descendo as escadarias do edifício onde eu moro, veio o Espírito Santo e me deu a letra da canção que está no meu 3º CD, Renovo. E eu gravei esse hino, mostrando quanto Deus é fiel. Hoje em dia é uma pessoa que, graças a Deus, saúde. Deus cura e não deixa nem cicatriz. No dia 27 de fevereiro de 2014, eu fui acometida de um infarto. Senti fortes dores no peito. Meu marido me levou para a Unimed. E lá chegando, após os exames, foi constatado. E o doutor Marcelo Queiroga foi o cirurgião. Depois da cirurgia que ele colocou um catéter, eu fui para a UTI. E no outro dia pela manhã chegou a equipe médica. Ao fazer os exames, foi constatado 56% de hemorragia. Eu ouvi quando a equipe chamou meu marido e disse que ia me levar para o bloco cirúrgico para drenar devido à hemorragia. Quando fecharam a portinha da UTI, eu clamei a Deus e disse: Senhor, aquela mulher do fluxo de sangue passou 12 anos com hemorragia. No momento em que ela te tocou, ela foi curada. Ela foi ao teu encontro. E aqui o Senhor está comigo. E eu creio, Senhor, que o Senhor vai fazer comigo o mesmo que fez com ela. Para mostrar a toda a equipe médica que Tu és aquele mesmo Deus de 2000 anos atrás. E confesso que no dia seguinte, quando a equipe médica chegou para fazer o novo exame, não tinha mais hemorragia. Deus novamente fez outro milagre na minha vida. 40 dias depois, estava novamente no bloco cirúrgico para colocar mais 2 catéteres. Novamente, Deus fez outro milagre na minha vida. E aqui estou de coração novo, pelo milagre de Deus. Apesar dos meus defeitos, a minha esposa soube suportar, soube ser uma auxiliadora, soube esperar pelo tempo de Deus. E graças a Deus, hoje, eu e minha casa servimos ao Senhor. Resumindo, eu passei a respeitar e a dar o verdadeiro valor a um lar onde o Senhor habita. Houve momentos em que fui forte, outros que me derramei em lágrimas, momentos de dor, de alegria, de crise, e por vezes sem saber lidar com um turbilhão de emoções, me perdi em meus sentimentos. Deus me envolveu de forma
tão irresistível que não tive outra alternativa a não ser me lançar em seus braços e experimentar a sua graça. E hoje ela é uma pessoa muito feliz, mas é feliz, verdadeiramente feliz. Ela é uma pessoa maravilhosa, uma mãe excelente, uma mãe que ama aqueles filhos. O marido dela pode se orgulhar da mulher que tem, ele se orgulha, ele fala, ele diz. E eu sou muito grata a Deus por ter me dado essa irmã maravilhosa. Digo sem demagogia, e é realmente o que eu sinto. Ela adora meus filhos, ela ama os meus netos e a gente se ama muito. Eu queria dizer a você, Preta, como eu chamo diariamente em nosso lar, que eu me sinto um homem realizado ao viver a seu lado. Você é uma pessoa sincera, uma pessoa honesta, me ama realmente de verdade. Diz que tudo que sabe hoje na vida, eu fui o seu professor. E por tudo isso, e revivendo a nossa vida, é que eu vejo o quanto você é uma mulher especial, uma auxiliadora, como diz a palavra de Deus. Você é uma boa mãe, você foi uma boa filha, você é uma excelente irmã. Os seus colegas dizem que você é uma pessoa diferente. E por tudo isto, e em nome dos meus filhos, Wagner, Jean, Kalino, e dos meus netos, Mirosmar, Bruna e Beatriz, eu queria deixar escrito com essas palavras que eu te amo e você realmente foi a mulher que o Senhor separou para que eu vivesse até os fins dos meus dias. Eu te amo. Agradeço ao autor da minha vida por cada deserto atravessado, porque cada um desses serviu para tornar-me o que sou hoje. Agradeço ao meu marido Vicente, meu filho Wagner, meus filhos Jean, Kalina, meu netinho Mirosmar, minhas netinhas Beatriz e Bruna, a minha nora Adriana, presente do céu para mim. Obrigado por me amar, por me ensinar tantas coisas lindas, por preencher o meu coração, por doar a mim o seu tempo e o seu amor. Muitas vezes vocês me fizeram voar quando as minhas asas estavam quebradas. Meus irmãos, todos que estão me ouvindo, nos momentos mais difíceis, passe a orar com toda a intensidade. Derrame lágrimas no altar de Deus e não diante do seu problema. Deus é a solução para o meu e para o seu problema. Hoje eu reencontrei Deus. Não posso caminhar sem Jesus em minha vida um minuto sequer. Conheci sua palavra e ela fez em mim uma nova mulher. Conheci seu amor, ele me transformou, me deu paz e alegria. Um novo amanhecer e me fez conhecer o que eu não sabia. Certo dia estava precisando de alguém para me consolar. Jesus veio a mim e falou do amor que ele tinha para dar. Disse: filha querida, te conheço bem antes de tua formação. Por ti dei minha vida, te escolhi para a obra e te dei salvação. Obrigado, Senhor, me mostraste o caminho.